Muito boa noite, meus queridos. Graça e paz para cada um de vocês. Estamos agora começando a nossa quarta com Deus. Eu vou convidar vocês para que agora nesse momento você separe ele, esqueça as coisas lá fora, se dedique a esse momento onde nós vamos poder juntos buscar o nosso Senhor em oração, buscar juntos através da palavra dele. Então dedique seu tempo agora a esse tempo que nós vamos começar nesse momento de oração, nessa quarta, juntos adorando. Vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 19. E enquanto vocês abrem, não esqueça de compartilhar o link desse culto com outras pessoas, para que elas possam também ter a oportunidade e o privilégio de orar ao nosso Deus, de aprender mais desse Deus maravilhoso que nos sustenta e cuida de nós. E também, caso você tenha algum pedido de oração, agradecimento, coloque aí no chat online, para que ao final do culto a gente possa orar juntos por eles, tudo bem? Então, vou ler Êxodo capítulo 19, verso 1. No dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Eu acho esse texto maravilhoso. Acredito que você já ouviu bastante falar sobre ele, sobre o episódio que antecede esse capítulo que eu acabei de ler, que é todo aquele episódio maravilhoso ali de Deus mostrando o seu poder ao faraó, aos egípcios, com a sequência das pragas. E depois que, com o poder de Deus, Israel é libertado, o texto fala aqui que eles andam 3 meses até chegar ao Sinai. E ali no monte do Sinai, no deserto do Sinai, em frente ao monte, a gente vê essa narrativa que acontece, que é interessantíssima. A gente vê Deus agora fazendo daquele povo, que era o povo de Israel, agora ele vai considerar o povo dele. E aí, a partir daqui até o capítulo 24, a gente vai ver essa estrutura de Deus falando com o seu povo, num formato que ali no Oriente Médio Antigo, existia quando um rei falava com o seu servo, que falava com o seu povo. Então a gente está vendo aqui Deus fazendo essa aliança com o povo dele. Um povo que agora ele se mostra com todo esse poder, se mostra soberano sobre toda a terra. Ele considera o povo de Israel como tesouro pessoal dele. Um povo no qual ele se fez presente e resgatou de um período de escravidão, sofrimento e angústia. Um povo que ele estabeleceu agora como sacerdote dele e como um povo santo, porque o Deus que os resgatou era santo. E a gente vê toda a questão do sacerdote, que é aquele representante do homem para com Deus. Então a gente vê a função que Israel tinha a partir de agora, que era mostrar para todas as nações quem era aquele Deus no qual eles serviam e que os libertou da escravidão. E é interessante nós vemos isso para nós, hoje que somos igreja de Cristo. Aquele Deus que aqui no Êxodo a gente vê que libertou Israel, também
após Jesus Cristo morrer e ressuscitar na cruz, também nos libertou da escravidão do pecado. E não só nos libertou, mas também nos fez o corpo dele, a igreja dele aqui na terra, onde temos a função de levar as boas novas para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ouvir falar desse Deus, desse Jesus Cristo que transformou a sua vida e continua cada vez mais te sustentando e provendo o necessário. Então, que a gente possa olhar para esse texto aqui e entendermos que sim, devemos sim levar a palavra de Deus para as pessoas, principalmente nesse período que estamos vivendo, onde tantas pessoas estão morrendo, onde tantas pessoas anseiam pela palavra de Deus, anseiam por algo que preencha essa sede que eles têm. Então faça essa diferença, faça o seu papel como cristão e como igreja de Cristo levando o Evangelho. Deus abençoe muito a sua vida. E agora, para iniciarmos esse momento de oração, já convidei vocês a separar esse momento, vamos desfrutar agora dele, para orarmos individualmente ao nosso Deus. Se por um acaso durante esse dia você não teve esse tempo a sós, glória a Deus, essa é a oportunidade que você está tendo. Separe esse momento, se desligue do celular, televisão, e se dedique agora a conversar com um Deus que te salvou e que te sustenta a cada dia da sua vida. Vamos orar. Louvado seja Deus, louvado seja Tu, Senhor, que se faz presente em nossa vida, que se mostra soberano sobre todas as circunstâncias e situações na qual nós presenciamos. Muito obrigado, porque aqui através do livro de Êxodo e em todo o Antigo Testamento e Novo, nós podemos ver tão claramente o Teu amor sobre a humanidade. Nós constantemente falhamos contigo, constantemente nos rebelamos. Vemos isso também com a nação de Israel no Antigo Testamento, e mesmo assim o Senhor se faz presente, se faz um Deus pessoal que busca um relacionamento. Louvado seja Teu nome, Senhor. Nós não merecemos, mas Te agradecemos, porque durante toda a história o Senhor trabalhou nesse plano redentivo para nos trazer de volta até Você. Agradeço pelo dia que nós tivemos hoje, um dia onde tivemos a oportunidade de glorificar e louvar o Teu nome com as nossas vidas e com os nossos afazeres diários, Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão que está assistindo esse culto. Abençoa, Senhor, que o Senhor possa trazer paz, conforto, trazer esperança através da Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir no restante desse culto, que o Senhor possa nos encher cada vez mais para que as nossas decisões que devemos tomar, os nossos posicionamentos, o nosso pensar, seja todos direcionado por Tu. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos o entendimento de quão importante é sempre termos esse momento de oração contigo, um momento a sós para meditarmos na Tua palavra, para refletirmos no que ela pode alterar e transformar a nossa vida no nosso dia a dia. Te agradeço porque temos a oportunidade de fazermos esse culto. Te agradeço porque mesmo não estamos aqui presencialmente, estamos juntos, cada um na sua casa, com a mesma intenção: louvar e adorar o Teu nome, Te buscar cada vez mais. Te agradeço e essa é a minha oração, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Nesse momento vamos chamar o grupo de louvor para darmos continuidade nesse culto.
Boa noite. É maravilhoso nós vermos textos como esse de Êxodo, porque os paralelos com a nossa vida, principalmente agora na pandemia, são muitos. Porque é um Deus que continuamente se mostra poderoso para um povo que continuamente se mostra desconfiado. Um povo que acha que vai morrer no Egito, depois um povo que acha que vai morrer no deserto, depois um povo que acha que vai morrer diante dos inimigos. Mas é um Deus que se mostra continuamente em todo o Antigo Testamento, um Deus que sustenta e que tem poder para sustentar e cuidar dos seus filhos. Então, que nesse contexto em que a gente está vivendo, que não é fácil, com certeza, que a gente possa entender que apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, nós sempre estivemos nos braços do Senhor. Jamais nós saímos dos braços dele. Que a gente possa confiar nisso e descansar nessa palavra. Vamos adorar o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu vivo em tua graça, eu vivo de novo em tuas mãos. Eu vivo em tua graça, eu vivo de novo em tuas mãos. Eu vivo em tua graça, eu vivo de novo em tuas mãos. Eu vivo
vivo em tua graça. Eu vivo de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Que aprendemos sempre, que possamos aprender sempre a descansar nele. Que o nosso coração sempre lembre que estamos nos braços do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade nesse momento de oração. Nesse momento agora, vamos estar orando por famílias e também por missões. Então agora, vamos orar por esses temas tão importantes. Já vimos aqui um pouco falando sobre a nação de Israel, né? A missão dela. A gente vê que toda a Bíblia ali, desde o começo, lá do Antigo Testamento, o propósito dela era missionário, era falar do amor de Deus para as nações. Esse também é o nosso objetivo. Devemos falar as boas novas da salvação em Cristo Jesus para todos aqueles que necessitam ainda ouvir. E também orar por família. Essa composição, essa estrutura tão importante na nossa sociedade, no nosso corpo espiritual. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio agora de orar por esses dois temas. Nesse momento, quero pedir por todas as famílias, Deus. O quão importante é entender a importância de uma família bem estruturada. A gente vê isso em toda a Bíblia, a gente vê que esse é o teu propósito, de uma família estruturada, uma família onde o centro dela esteja apenas o Senhor. Uma família que te busque, uma família que constantemente esteja aprendendo e ensinando da tua palavra um para o outro. A gente vê esse princípio desde o Antigo Testamento, onde vemos no mandamento, no decálogo, onde honrar o pai e mãe, e não é apenas o obedecer, é tão profundo isso. É o filho respeitar o pai e o pai ao mesmo tempo ensinar as escrituras para a família. A gente vê o que acontece quando existe uma falha nessa comunicação de geração de pais com filhos. A gente vê o que acontece com Israel, a desestrutura e o sofrimento que acontece quando uma geração não consegue se conectar com a outra através da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas famílias, seja da nossa igreja, seja do teu corpo que está no mundo afora, seja de pessoas que ainda não te conheceram. Que possamos orar constantemente para que famílias sejam estruturadas e que famílias te busquem junto. Muito obrigado, Senhor, porque além de ter minha família, eu faço parte dessa família, dessa igreja. Por o Senhor ter me dado irmãos que me ajudam, que me sustentam quando preciso, que me aconselham, que me exortam.
E isso só é possível porque fazemos parte dessa grande família, desse corpo no qual o Senhor é cabeça. Muito obrigado por isso. Também te peço por missões, Deus. Essa grande comissão que foi dada para todos nós. Primeiramente, te peço por aqueles missionários que saem do seu círculo de familiar, do seu comodismo, abandona tudo e vai para outros países pregar a tua palavra. Que só possa estar dando perseverança, que eles possam, mesmo nos momentos de dificuldade, olhar para a tua palavra e encontrar consolo, e encontrar conforto, e encontrar esperança. Porque independente da adversidade que eles enfrentem, lá na frente, o que os espera é melhor do que qualquer coisa que eles possam encontrar aqui. Por mais que eles encontrem a morte, e isso é difícil para nós, esse tema tão difícil, que eles entendam e eles tenham a certeza no coração que lá na frente estará reinando junto contigo por toda a eternidade. E que isso não seja apenas para ele, mas seja para nós também. Que ao olhar para as Escrituras, possamos entender a importância que é vivermos uma vida que devemos proclamar o teu Evangelho. Que devemos viver uma vida com foco e intenção de espelhar e refletir a tua palavra para todas as nações. Que possamos levar isso a sério. Que Deus não permita que teu Espírito Santo nos incomode para que a gente não viva uma vida só para nós. Que a vida que a gente for viver no nosso dia a dia, no nosso coração, no nosso desejo, seja sempre para levar o teu Evangelho para outros. Fazer outros te conhecer através da nossa vida. Nos ajuda a viver uma vida assim. Nos ajuda a entender que para mostrar esse amor, nós precisamos viver esse amor. E para viver esse amor, só através do relacionamento, através da tua palavra, Senhor. Nos ajuda no nosso dia a dia. Nos capacita para cada vez mais nos aprofundarmos na tua palavra e num relacionamento contigo. Para que o falar do teu amor, para que viver o teu amor seja algo cada vez mais natural para nós. Te agradeço, Senhor. Te agradeço novamente porque fazemos parte dessa família. E te agradeço porque temos o privilégio e a honra de poder levar o teu Evangelho para outras pessoas. De levar o teu Evangelho entre nós mesmos para nos fortalecermos. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha oração no teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém. E para darmos novamente continuidade nesse momento de oração, vamos orar por mais 2 temas. Agora vamos orar pelo nosso Brasil. E a gente sabe a situação que nosso país vive, principalmente nesse período pandêmico. Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, tantas famílias, que nesse momento a gente possa orar por essas pessoas, que nós possamos orar pelo nosso país, que nós possamos orar pelos nossos líderes e governantes que precisam tomar decisões em momentos tão difíceis. E também que a gente ore pela nossa igreja e pela nossa liderança. Uma igreja, nossa igreja, que nós precisamos fazer diferença nesse período. Nós precisamos ser atuantes, tanto você como eu, nesse meio que estamos vivendo. E pelos nossos líderes que também, como eu falei, nossos líderes do nosso país, os líderes dessa igreja precisam tomar decisões, precisam conduzir a igreja. Então que nesse momento você separe para orar por eles, para que todas as decisões que eles forem tomar sejam baseadas na vontade de Deus, sejam baseadas na palavra, nas escrituras sagradas. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque podemos orar
pelo nosso país. Passamos por um período tão triste, tão complicado. Acredito que muitos de nós nem imaginaríamos que fôssemos passar por isso. Mas não adianta ficar se lamentando. O que adianta é nós fazermos diferença com o tempo que nós temos. Então, que nós aproveitemos esse tempo para pregar o Teu Evangelho, para orar pelo nosso país. Que a gente possa nos dedicar a isso. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir abençoar todas as famílias e pessoas que passam por esse momento tão difícil no nosso país. Tanto o número de pessoas infectadas continuam alto, pessoas continuam morrendo. Que o Senhor possa dar paz e consolo, Senhor, para cada indivíduo que está passando por isso, por cada homem, mulher, criança desse nosso país. Que o nosso país, junto, Senhor, possa melhorar cada vez mais debaixo da Tua graça e do Teu poder, Senhor. E que nós, como igreja, possamos estar envolvidos nisso, fazendo a Tua vontade. Possamos estar levando o consolo que vem da Tua palavra para esse país, que tanto precisa ouvir do Teu Evangelho, Senhor. Também te peço pela igreja, pela nossa igreja, que o Senhor possa estar dando esperança para cada membro daqui, Senhor, para cada um que está aqui. Não estamos tendo cultos presenciais, que o Senhor não nos permita desanimar por causa disso. O culto em Teu nome vai muito além disso. Que a gente te busque, mesmo não estamos aqui todo domingo, toda quarta, mas que a gente te busque constantemente, que a gente procure uns aos outros para orarmos uns pelos outros, para ajudarmos uns aos outros, Senhor. Isso é igreja, é esse corpo. Não dá para ser igreja vivendo sozinho. O Senhor nos ensina isso através da Tua palavra. Então que possamos fazer o nosso papel como igreja. Nos abençoa, Senhor. Nos capacita, nos dê forças, nos dê estratégia e sabedoria para saber como agir no período que estamos vivendo hoje. Para levar a Tua graça, para levar o Teu amor para as pessoas que precisam, mas também para consolar, confortar entre nós, os nossos irmãos. Muito obrigado por sermos igreja, Senhor. Muito obrigado por fazermos parte do Teu corpo. Também te peço pelos nossos líderes que precisam tomar decisões difíceis. Que o Senhor possa abençoá-los. Seja os nossos líderes do país, seja os nossos líderes aqui na igreja. Que o Senhor possa dar forças, que o Senhor possa dar principalmente sabedoria, para que eles sempre tomem as melhores decisões pautadas na Tua vontade, Senhor. Que todas as decisões que eles forem tomar, eles possam vir a parar e Te buscar e ver a Tua orientação na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui nesse momento podendo orarmos e clamar a Ti pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos. Clamar por esse momento que estamos passando tão difícil, que ele passe o mais rápido possível, para que a gente possa desfrutar novamente de estarmos aqui louvando e adorando o Seu nome, todos juntos em comunhão aqui. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor se faz um Deus pessoal, um Deus presente em nossa vida. Te agradeço. Essa é a minha oração, no Teu santo nome. Amém.
E nesse momento agora, estarei chamando o nosso seminarista Davi, que estará dando a exposição da palavra para todos nós. Boa noite. Espero que você esteja me ouvindo e espero que eu não suma atrás dessa tela gigante desse computador, que você possa me ver também. Mas eu quero novamente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de poder falar da palavra de Deus, de poder louvar o Senhor, de poder glorificar Ele com as nossas vidas. É maravilhoso poder estar aqui. E hoje eu tenho um tema interessante para a gente conversar. Se você estivesse aqui presencialmente, você levantasse a mão e me perguntasse o tema de hoje, a resposta já ia estar na tela. Eu diria que nós vamos falar sobre quando Deus não atende às nossas orações. Você não entendeu errado, é isso mesmo. Quando Deus não atende às nossas orações. Algumas vezes na Escritura, a melhor decisão de Deus é não atender os pedidos e súplicas dos seus filhos. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre uma oração muito específica que mostra esse detalhe. A oração de Elias. Uma oração que não foi atendida. O profeta Elias é um profeta que teve muitas orações atendidas ao longo da sua vida. Algumas até imediatamente. Mas uma delas foi completamente negada por Deus. Mas caso você esteja completamente perdido sobre quem é esse profeta, deixa eu te lembrar em que mundo Elias vivia e quem ele era. Elias vai aparecer em 1 Reis, e eu vou pedir para você já deixar aberto 1 Reis aí para mim. E se você quiser um resumo, em uma frase muito simples, sobre do que se tratam os livros de Reis, eu diria que ele é a resposta para a seguinte pergunta. Vou ver se eu consigo passar aqui. Oi? Tá indo? Isso. Como tudo deu tão errado em Israel? Essa é a pergunta de Reis, dos livros dos Reis. Se você vê o capítulo 1, e se você tiver com ele aberto aqui agora, você vai ver que ele descreve um rei Davi já idoso, que passa o trono para o seu filho Salomão, que torna o reino ainda mais unido, cheio de paz e terras, constrói um templo feito de ouro, acumula riquezas como nunca antes na história. Pode passar para mim. Esse é o começo de Reis. Esse é o começo de Reis. Esse é como Reis é mostrado para as pessoas. E o mais importante, é uma época que mostra que o povo mantém um ótimo relacionamento com Deus. Mas agora, se você abrir no capítulo 25 de 2 Reis, 400 anos depois, você vê que tudo mudou. Pode passar para mim também. Aí a gente tem o final de Reis. Se você vê o capítulo 25, ele vai mostrar uma Israel dividida, invadida e conquistada pelo Império Babilônico, com o povo morrendo de fome nas ruas, com todas as casas pegando fogo, com o templo sendo roubado, a muralha da cidade sendo completamente destruída e o mais importante, os reis de Israel estavam desprezando completamente a Deus. E aí você pode perguntar, a pergunta que fica é como pode tudo ter dado tão errado? O que aconteceu no meio do caminho entre 1 Reis e 2 Reis? E a resposta para isso, que você pode até perguntar, nossa, Deus abandonou o seu povo? E a resposta de Reis é que o povo abandonou a Deus. Mas o maior símbolo disso estava nos reis, aqueles que deveriam ser a base do relacionamento do Som. Voltamos, tivemos pequenos problemas técnicos, mas vamos voltar de onde a gente parou. Eu estava falando para vocês que Reis é um livro de contrastes. Que Reis é um livro que vai falar sobre um povo que começa muito bem e que está tudo dando perfeitamente certo, um povo que glorifica a Deus e que conhece a Ele, mas 400 anos depois nós temos caos, destruição, povo sendo invadido, casas pegando fogo, problemas acontecendo na cidade, o pior cenário possível. E por que isso aconteceu? Como ficou tão ruim?
E no meio dessa história, entre o começo muito bom e o final terrível, nós temos Elias. Elias vai aparecer entre esses dois momentos. Lá no capítulo 17, se você quiser, deixa aberto ele para mim. Como um profeta levantado por Deus para apontar a idolatria terrível do rei da sua época, que era o rei Acabe. Esse rei era casado com Jezabel, uma mulher estrangeira e profundamente idólatra, que trouxe para Israel o culto ao deus Baal, uma afronta gigantesca diante de Deus. Mas Elias era um homem diferente, ele não tinha medo de falar a verdade. E ele foi usado com vários milagres como forma de mostrar o poder de Deus. Por exemplo, se você vê no capítulo 17, versículo 1, ele ora e Deus atende o seu pedido e impede a chuva por toda Israel por 3 anos. Como uma forma de mostrar que não era Baal que controlava as chuvas, mas sim Deus. E Elias, por causa disso, começa a ser perseguido pelo rei, tem que fugir, se esconder durante bastante tempo, vários anos. E a gente tem também, se você quiser continuar, no capítulo 17 mesmo, no versículo 22, nós vemos Elias orar e novamente Deus atendeu o seu pedido, realizando a primeira, eu vou repetir isso, a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Ninguém tinha ressuscitado ninguém até aquele momento. Ele estava pedindo para Deus um milagre que nunca tinha sido feito. Imagina a fé desse homem e Deus o atende no seu pedido. E passando um pouquinho mais, nós temos no capítulo 18, no versículo 24, a situação mais emblemática da vida de Elias. Eu sei que você conhece ela. É quando Elias vai realizar o primeiro combate entre deuses do Antigo Testamento. Você lembra desse texto? Elias está lá, de um lado, sozinho, diante dos 450 profetas de Baal, e ele vai mandar o desafio. Ele vai colocar 2 sacrifícios, 2 altares, 2 orações, parece até o UFC, né? Parece que vai ter uma briga de verdade, mas é mais ou menos isso que ele propõe, e só um pode sair como vitorioso. Novamente um contraste nesse livro de tantos contrastes, Deus versus Baal. E o Deus que respondesse com fogo sobre esse sacrifício seria declarado o Deus verdadeiro. Então, olha a pressão, 450 versus 1. E aí Elias faz o quê? Deixa eles irem primeiro. E o que acontece? Eles passam horas clamando, se rasgando, se cortando, sacrificando e nada acontece. E aí agora é a vez de Elias. E o que ele faz? O que ele tem feito até agora? Ele ora novamente. E Deus novamente atende o seu pedido e manda, vocês conhecem, fogo do céu. Mostra o seu poder e o povo ainda mata os profetas de Baal. Então, olha aí, chega de idolatria. Vamos acabar com isso e cortar pela raiz. Deus venceu esse combate dos deuses e usou Elias para isso. É uma ótima história, né? A gente podia parar por aí. Tem orações respondidas, milagre acontecendo, Deus glorificado. Esse é o retrato perfeito do homem de Deus. Um cara incansável, imparável, corajoso e que confia no Senhor. Certo? Ele é um exemplo a ser seguido. Legal? Mas aí a gente chega no capítulo 19. Eu vou ler com vocês, então acompanhem comigo. E eu vou ler a partir do primeiro versículo até o versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Não, peraí, não, eu perdi alguma coisa no meio desse caminho. O que aconteceu? Cadê aquele profeta do capítulo anterior que estava super confiante, 450 contra 1 não era nada para ele? E agora, por causa de uma ameaça, ele foge, fica com medo? Novamente, o livro de Reis mostra contrastes. Elias tem um momento incrível de posicionamento e coragem no capítulo 18.
e em seguida foge, cheio de medo, e pede a morte no capítulo 19. Alguns teólogos vão dizer que depois desse confronto com os profetas de Baal, Elias tinha a expectativa de que finalmente ele seria reconhecido como profeta pelo rei e pelo povo, e que ele poderia finalmente transitar em segurança e liberdade, ao contrário desses 3 anos que ele estava escondido, comendo na casa dos outros, sem um lugar seu para estar. Mas as suas expectativas são completamente frustradas por Jezabel, que diante de tudo isso, desse movimento tão grande de Deus, ainda assim manda matar ele. Então é como se aquela grande vitória não significasse nada na perspectiva dele. É como se nada tivesse mudado, apesar da sua grande dedicação ao Senhor e dos seus sacrifícios. Mas, seja qual for o motivo específico que levou ele a fazer isso, o consenso é que Elias vai despencar do alto da sua confiança em Deus, direto para um poço de depressão profunda. Então, quer ele tenha tido uma crise de depressão passageira, que alguns teólogos vão falar sobre isso, ou tendo sido algo mais duradouro, uma tristeza muito grande, Elias tinha apenas uma oração, apenas um pedido para Deus, como sempre. Mas agora ele diz: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Uma súplica sincera, um pedido verdadeiro e desesperado. Mas o que Deus faz diante disso? O que Deus faz diante do desespero daquele homem que pede para morrer? Pela primeira vez em Reis, Deus não atende o pedido de Elias. Por quê? Você vai me dizer, um homem sofrendo tanto, por que Deus não atenderia? Sabe por quê? Porque esse era o pedido cego de um homem enganado pela dor. Esse era o medo falando. Era um homem perdido apontando o caminho errado. Uma pessoa que ama a Deus, você pode pensar, pode chegar a ter esse tipo de pensamento? Pode querer desistir de viver? Uma pessoa pode amar a Deus e ao mesmo tempo estar tão abatida ao ponto de não querer continuar, de não querer acordar na segunda-feira para trabalhar, de não querer viver, de achar que a vida não faz sentido. Elias é a prova de que sim, é possível ser um homem de Deus e ao mesmo tempo ter esses desejos. Ele não está sozinho na Bíblia, ele não é o único caso. Homens como Jó, Jeremias, Salomão e Moisés, uma vez também já almejaram a morte, ou até mesmo nunca ter nascido. E eu espero que isso te mostre uma coisa. Mostre que você não é a única pessoa que já pensou nisso. Nesses tempos de pandemia que a gente tem enfrentado, tanta perda, tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria, tantas limitações, tantos medos, às vezes nos apertam contra a parede, e mesmo conhecendo a Deus, também nos isolamos, às vezes, nos nossos desertos particulares e, às vezes, nós estamos confusos e, às vezes, até mesmo nós queremos a morte. Se você já se sentiu assim, ou ainda se sente nesse momento, esse texto tem algumas lições e aplicações para as nossas vidas. O que nós devemos fazer? O que esse texto ensina sobre o que nós devemos fazer se nós estamos numa situação como essa? O que fazer quando o nosso coração dói, como o de Elias? Nós precisamos expor os nossos sentimentos a Deus. Elias colocou para fora o que ele estava sentindo. Ele não guardou para si, sabendo que Deus estaria presente para ouvi-lo, mesmo em meio ao seu medo e desespero. É Spurgeon que vai dizer que, frequentemente, é um alívio maravilhoso ser capaz de expor a sua tristeza. E, além disso, o que mais a gente pode fazer? Nós precisamos entregar a Deus a sua dor. Entregue a Deus a sua dor e deixe que Ele responda. Eu falei sobre Spurgeon antes aqui porque esse famoso teólogo e pregador, ele tem um livro sobre a sua experiência pessoal com a depressão. E ele encontra na história de Elias e de outras pessoas da Bíblia exemplos e conforto na sua luta diária contra a doença. Ele vai escrever um texto muito, muito forte sobre isso. Ele vai dizer assim, se você quiser pode acompanhar comigo. Somos lembrados da maravilhosa misericórdia. Pessoas como Jó, Moisés, Elias e Jonas expressaram plenamente e sem reservas o seu desejo de morrer. Mas deixaram com Deus a resposta aos seus desejos. Pediram a Deus para decidir as suas vidas e se abstiveram de decidir por si mesmos. Quão difícil deve ter sido? Mais difícil do que a maioria pode imaginar.
No entanto, às vezes, os atos mais corajosos de fé e sabedoria são como um ser humano mentalmente perturbado e querendo morrer, caído, porém seguro diante do trono da graça. E Deus responde Elias, mas ele não atende o pedido de Elias. Ele tem outros planos para ele. Trazer cura para o medo e esperança para o amanhã. Então esse Elias que está desesperado, esse Elias que está com medo, mas ainda assim coloca a sua vida nas mãos de Deus, recebe de Deus uma resposta que não era o que ele esperava, mas era tudo aquilo que ele precisava. Então como que Deus faz isso? O que Deus faz? A gente já disse o que a gente precisa fazer, mas o que Deus faz nessa história? A receita está nos versículos seguintes, e eu vou pedir para você ler comigo também. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 5 até o versículo 7. Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao 7, diz: Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. O que Deus faz? Ele cuida das necessidades físicas dos seus servos. Então, o que esse texto mostra? Algo espiritual? Não. O que Deus oferece para ele? Qual é a primeira coisa que Deus dá para Elias nessa situação de desespero e medo? Uma boa noite de sono, uma boa refeição, uma outra boa noite de sono e mais uma boa refeição. Deus não despreza as nossas necessidades físicas. Elias estava exausto, estressado e com medo. Parece a gente, né, na pandemia. E Deus concede a ele algo que todos nós precisamos: uma boa noite de sono e uma boa refeição. Porque nós somos seres integrais e Deus trabalha conosco dessa forma. Nós precisamos cuidar desse corpo que Deus nos deu. Nós precisamos cuidar desse templo que o Senhor mora, né, onde o Espírito Santo mora. E cuidar desse templo também é cuidar da sua saúde, é fazer um check-up médico todo ano, é parar de comer só besteira, que eu sei que você só está comendo besteira, é manter a medicação em dia, é saber os seus limites e, principalmente, saber a hora de pedir ajuda. Então, Deus entende o tempo de Elias, o sofrimento e o desespero que ele está passando, as necessidades de descanso que ele precisa, e cuida dele. Então, nós precisamos nos cuidar e cuidar dos nossos irmãos também. Mas ele não para por aí. O que Deus faz? Deus cuida das necessidades espirituais. Depois de tratar do corpo, agora Deus trata da alma. E eu vou pedir para você ler comigo também. Continua o texto. 1 Reis 19, do 8 ao 18, diz: Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele vai dizer, né? Ele respondeu, né? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi,
como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, ótimo. O que nós temos aqui? Um Deus que leva Elias a um lugar de revelação. E você deve lembrar, o texto que nós lemos no começo falava sobre o povo de Israel indo para o Monte Sinai, onde o povo encontra revelação, onde Deus fala com Moisés e se mostra para Moisés pela primeira vez. E também é onde o povo de Israel ganha um recomeço, com uma nova aliança e uma nova lei. E é isso que Deus propõe a um Elias que quer desistir. Um recomeço. Ele se interessa pelo que Elias tem a dizer, e ouve o desabafo triste dele, você vai ver isso nos versículos 9 e 10. Ele mostra que o seu poder não se manifesta apenas nos milagres e no fogo, como foi no seu ministério até aquele momento, mas que também é graça e conforto. Uma pequena centelha de divindade, como o Tertuliano vai dizer. Uma doce expressão da mente de Deus. Essa brisa suave da graça, no versículo 11 e 12. Então, Deus vai mostrar essas duas coisas muito importantes para Elias, que ainda há muito para se viver. Ele estava errado, completamente errado. O seu tempo não tinha acabado ainda. Havia ainda muita coisa para ele viver. E a outra coisa é que ainda há outros que amam a Deus. Elias estava errado, de novo, porque ele não estava sozinho. Haviam irmãos que amavam e serviam a Deus, também esperando por ele. E o que a gente aprende disso? O que a gente pode pegar da história de Elias e transportar como aplicação para os nossos dias hoje? Nós podemos aprender, e a primeira coisa é, os cristãos mais verdadeiros podem ter medo, desesperar-se, experimentar a depressão e até desejar morrer. Podemos ficar confusos e perdidos, como Elias, que foge da morte e depois pede por ela. Nós somos uma mistura de contradições. Provavelmente a maior contradição ambulante somos nós. Nós nunca seremos capazes de entender completamente a nós mesmos e os nossos sentimentos. Então, dúvidas são coisas que podem e que vão perseguir os fiéis a Deus. Mas, diante de dúvidas, diante de confusão mental, diante de desespero, de medo, quando nós entregamos a resposta para Deus, deixamos Ele decidir o que fazer com as nossas vidas desesperadas, nós podemos também deixar também os nossos desejos na mão dele. Então, por mais que nós queiramos algumas coisas, por mais que os nossos desejos pendam para algum desses lugares, por mais que o medo tome conta, é entregando para ele que nós podemos saber que nós estamos nas mãos dele. Como nós cantamos, estamos nos braços do Senhor. O que mais nós aprendemos? Segundo, os cristãos mais verdadeiros podem fazer coisas tolas. É Spurgeon que vai dizer que para um crente corajoso, tremer frente à morte parece estranho, mas nós somos criaturas muito estranhas. Ele vai dizer que não há um homem aqui que não é tolo às vezes, e que certamente aquele que está no púlpito já foi ainda mais especialista em ser tolo do que aqueles que o ouvem. E eu gosto muito desse texto, queria muito falar ele porque é exatamente isso. Quem está aqui no púlpito é muito mais tolo do que quem está ouvindo nesse momento. Mas o Senhor nos ensina que, infelizmente, por causa do pecado, nós às vezes fazemos coisas tolas, apesar de conhecer a Deus. O que mais? 3, temos de ter muito cuidado em julgar alguém que tenta superar dificuldades que nós nunca experimentamos. Nós precisamos entender que todos nós somos fracos. Todos. Sem exceção, não tem ninguém. Eu estou aqui, fraco. Você que está aí ouvindo, fraco. Pastor, fraco. Membros, fraco. Todo mundo, fraco. Adultos, fracos. Crianças, fracas. Idosos, fracos. Todos nós somos fracos. Precisamos somente ser encurralados, igual Elias foi. E a nossa insensatez vai ser descoberta igual a dele. Ele deveria ter orado para viver uma hora para que morresse. Então, no momento da aprovação, você também será tão fraco quanto todos os outros homens. E entender a sua fraqueza é metade do trabalho. E procurar ajuda profissional ou pastoral é metade da solução.
que mais que a gente aprende com esse texto? O cristão que experimenta a dúvida não é abandonado por Deus. Ninguém duvida que Elias era um filho de Deus. Ninguém duvida que ele deixou de ser. Ninguém questiona o fato de que ele amava a Deus, apesar dele ter fugido para o deserto e ficado lá embaixo desse zimbro. Ainda que, debaixo desse arbusto, que às vezes que Elias esteve, que às vezes a gente se coloca, e que muitas vezes Deus não aprova esse tipo de atitude nossa, o Senhor, que não abandonou Elias nesse momento de sofrimento, é o mesmo Deus que jamais abandonará você. E por isso, a gente termina com o último, que é o mais importante. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Essa cena nos lembra que Elias não era forte por natureza, mas apenas na força transmitida a ele por Deus. De modo que quando a força divina foi tirada dele, ele não era mais do que ninguém, assim como a gente. Então ele falhou como qualquer pecador falha. Como qualquer um do povo estava falhando. Falhou como nós. Então, que a gente entenda que se estamos bem, se você está com saúde mental, saúde física, saúde espiritual, está se cuidando, é pela graça de Deus. E se a gente falha, se a gente se desespera, se a gente se entrega ao medo, à solidão, é para Ele que a gente precisa correr. Então, é Deus. Seja se nós estamos bem ou mal, é Ele o nosso caminho. É para Ele que nós devemos correr. Não para o deserto, não para debaixo de um zimbro, mas para que nós precisamos entender que nós precisamos estar sempre debaixo das mãos dEle. E para finalizar, quando Elias diz, naquele texto que eu li no começo, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, acaba com a minha vida, ele estava enganado no seu julgamento. Não bastava. Ele estava errado. Faltava para ele perspectiva correta. Sua dor estava mentindo para ele em relação à sua habilidade de conhecer o futuro. Ele não sabia o que viria em frente. E ele não entendia e não percebia no momento que o seu futuro estava repleto de bênçãos. E a maior delas está aí. Se você quiser, pode abrir. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Você pode ler esse capítulo com mais calma depois. Mas aqui é a última participação de Elias em Reis. Mas, ao contrário do que você pode imaginar, não é o velório dele, nem a execução dele. Lê comigo, está aí em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha que legal, que sensacional. O próprio Deus o leva diretamente para o céu. E se você me permitir, esse é o último contraste de Reis que eu vou apresentar essa noite. Um homem que pede desesperadamente pela morte é o mesmo homem que acaba nunca experimentando a morte. Isso não é maravilhoso? Isso não é um contraste lindo? Então, algo que nós precisamos entender para a nossa própria vida espiritual. A vida espiritual de quem teme a Deus é, infelizmente, cheia desses contrastes. Alegria, tristeza, confiança, desconfiança, fugir ou permanecer, coragem, medo. Mas quer que a gente esteja num monte, ou no deserto, na alegria ou na depressão, no Carmelo, como Elias estava no começo, ou no Sinai, que é onde ele vai parar, que tenhamos a certeza de que Deus está conosco, de que Ele nos deu irmãos para estarem ao nosso lado e de que há esperança no sofrimento. Então, que a gente possa entender e confiar que, independente daquilo que a gente está passando, independente de quantos anos nós possamos estar em sofrimento, independente de quanto tempo durar a pandemia, nós possamos entender e confiar de que Deus sempre tem um propósito, até quando Ele decide não atender todas as nossas orações. Amém? Nós precisamos descansar e confiar que o Senhor continua nos amando e cuidando de nós, apesar de todos os nossos contrastes. Amém? Pode vir. Que exposição maravilhosa e interessantíssima.
onde a gente pode ver através da vida de Elias aí, esses contrastes que ele demonstra, que faz parte da nossa vida, e mesmo assim, Deus se faz presente em cada uma dessas fases de contraste e nos sustenta fisicamente e espiritualmente. Isso é maravilhoso de podermos ver, mesmo na nossa fraqueza, nas nossas oscilações da vida, Deus é maravilhosamente bom e perfeitamente justo nelas. Vamos agora para um momento de oração por vocês que fizeram os pedidos e agradecimentos aí em casa. Um momentinho que caiu, vamos lá. A Ruth está agradecendo pela vida do Alzírio, conseguiu fazer a cirurgia na vista, agora tem uma recuperação, vamos orar por uma recuperação boa também. Ela também pede oração pelo Anderson, a Priscila e pelo Guilherme. Elias Ribeiro agradece pela irmã Márcia, que está agora respirando sem aparelho. A irmã Rosinha pede oração pela Andresa e pela Maria Luísa. A Mônica Cruz pede oração pela mãe, que está com chikungunya. A mãe dela, o nome dela é Isabel. Também vamos orar pela saúde do pastor Wesley. Então, nesse momento, pare e ore por cada uma dessas pessoas que fizeram esses pedidos, esses agradecimentos. Mas não ore apenas agora. Orem constantemente por eles. Ore constantemente por cada um dos seus irmãos. Busque eles para ver se eles precisam de algo, precisam de alguma ajuda. A oração pelos outros é constante. Então vamos orar neste momento. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque ouvimos essa palavra maravilhosa, que possamos aplicá-la em nossas vidas e entendermos que o Senhor é soberano. O Senhor é soberano nas nossas falhas, nos nossos momentos de dúvidas, ansiedade. Muito obrigado por sabermos disso, Senhor. Obrigado porque sabemos que até quando não recebemos uma resposta de oração que nós muito queríamos, ainda assim a sua solução é a melhor possível. Muito obrigado por saber o melhor para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por ser soberano na história, por ser soberano em nossas vidas. Também te agradecemos, Senhor, pela vida do Alzírio, que fez a cirurgia na vista. Muito obrigado por ter dado tudo certo, que agora ele se recupere da melhor forma possível e mais rápido possível, Senhor. Também te pedimos pela vida do Anderson, da Priscila e do Guilherme. Também agradecemos pela vida da irmã Márcia, que graças a Ti está agora conseguindo sem respirar, sem os aparelhos. Muito obrigado, isso é uma notícia que enche nosso coração de alegria. Louvado seja Teu nome, Senhor. Também te pedimos pela vida da Andresa, Maria Luísa, Tu sabes o pedido e o motivo da oração, que seja com eles. É isso que nós pedimos, esse é o nosso desejo, Senhor. E também pedimos pela vida e saúde da mãe da Mônica, que está com chikungunya. Sabemos como é difícil, as dores que se sente, que o Senhor possa minimizar as dores, que o Senhor possa fazer com que ela sinta o menos possível de dor e o mais rápido ela pare de sentir esses sintomas, Senhor. Também te pedimos pela vida do pastor Wesley, que ele se recupere o mais rápido possível. Te peço pela saúde de cada um que está enfermo, que nós conhecemos, e somos muitas pessoas. Te pedimos que o Senhor possa também consolar e confortar os familiares de muitas dessas pessoas que têm parentes doentes, de parentes que infelizmente perderam a vida. Derrama a sua paz sobre o coração deles, Senhor, e que eles encontrem consolo e conforto nas Tuas Escrituras, Senhor, na Tua Palavra, que eles encontrem aquilo que vai dar forças e ânimos para eles continuarem. Louvado seja Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Te agradeço. Essa é a minha oração. Amém. Bom, nesse momento agora nós vamos dar os recados, então fiquem atentos e anotem na sua agenda aí a programação que nós vamos ter. Agora, dia 24 de abril, no sábado, às 10 horas, teremos nossa reunião do CGI. Então, se você faz parte do CGI, fique atento e não perca o horário, que nós vamos discutir assuntos pertinentes para o andamento da nossa igreja. Próximo. Olha, mini vigília de oração vai acontecer
sexta-feira, na próxima, tá bom? Esta vamos ter outra programação, já vou falar delas, mas na próxima sexta-feira, eu não consigo chegar aqui, mas glória a Deus, tem que passar no oftalmologista novamente. Então, na próxima sexta-feira, nossa mini vigília de oração, nossas quartas com Deus acontecendo constantemente, semanalmente, não perca. Tivemos hoje com essa palavra maravilhosa que o nosso querido Davi expôs. Semana que vem estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, para novamente estudarmos a palavra dele. Sexta-feira agora às 22 horas, aqui está dia 21 de abril, mas está errado, tá bom? É sexta-feira agora que é dia 24, obrigado. Dia 24 às 22 horas, teremos nosso culto, ou nosso D23, perdão. Vamos falar um pouquinho sobre aí o livro de João e sobre esse tema, essa temática tão maravilhosa que vai ser exposta nesse dia. E também, agora, esses são os dados para você fazer o seu depósito, seu dízimo, oferta e contribuir para o reino de Deus. Agora vou chamar o grupo de louvor e ao final teremos uma oração para encerrar. Deus abençoe muito sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos nesse momento. Deus abençoe e uma boa noite. Som. Como nós falamos essa noite, é maravilhoso encontrar no Senhor um lugar, independente da situação como está o nosso coração. Se a gente está no alto, glorificando a Ele com as nossas vidas, há um lugar para nós nele. E se nós estamos para baixo, escondidos num deserto, mesmo assim há um lugar nele para nós e sempre haverá. Que nós possamos descansar nessa palavra, descansar nessa certeza, nessa convicção de que o Senhor jamais nos abandonará. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde
onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Amém. Que a gente lembre que sempre há um lugar na presença de Deus para nós. Amém. Só lembrando, para avisar vocês, para relembrar, né, o que a gente já disse, que não haverá mini vigília essa semana. A gente vai ter D23 às 10 horas, nessa sexta-feira agora. E na segunda-feira, dia 26/4, nós teremos o nosso tempo de oração às 8 horas, tudo online, tudo pelo Zoom, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. É maravilhoso poder desfrutar desses momentos de comunhão, de intimidade com o Senhor e de aprendizado da Tua palavra, Pai. Sempre crescemos toda vez que abrimos a Tua palavra, sempre crescemos toda vez que ouvimos alguma história, sobre a vida de alguém que Te amou, que Te serviu, que viveu para o Senhor. Que nós possamos ter isso como exemplo e que, apesar das dificuldades que temos enfrentado, possamos sempre Te procurar, sempre correr para os Teus braços, sempre saber que há um lugar no Senhor para nós e saber que o Senhor cuidou e sempre vai continuar cuidando de nós para todo sempre, Pai. Que possamos descansar no Teu amor, na Tua graça e na convicção de que o Senhor nunca, jamais nos abandonará. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.